ao coro desta hino que acabámos de cantar. Podes voltar? Não sei se reparam na seriedade destas palavras, na força que elas têm. Eu estava a dizer à minha filha, quando eles na quarta-feira vinham ensaiar, este é um dos meus cânticos favoritos. Não tanto só pela música ser uma música extraordinária, mas pela letra que ela contém. O desejo da minha vida. Se nós fizermos esta oração, eu creio que Deus vai começar a mexer connosco. Não sei se estamos conscientes desta realidade, destas palavras, porque às vezes nós proferimos palavras que não correspondem depois às nossas ações e à consequência daquilo que estamos a dizer. A meditação desta manhã prende-se com um texto, ou vários textos das Escrituras, em Marcos capítulo 14, pode ir abrindo, em que eu próprio tive dificuldade em lhe dar um título. Inicialmente, a primeira vez que tentei construir um título para esta meditação, coloquei boas intenções não são suficientes. Nós vamos deparar-nos aqui com uma boa intenção do apóstolo Pedro, uma outra de Judas, e claramente uma ação de Jesus Cristo. Mas depois de meditar, e esta madrugada, enquanto estava, de vez em quando acordava, veio-me à memória uma outra pergunta que eu espero que nos ajude a refletir sobre este texto de Marcos capítulo 14. Como é que tu lidas com os teus fracassos? Como é que tu lidas com as tuas limitações? Limitações e fracassos são diferentes, mas eu queria colocá-los dentro do mesmo âmbito. Como é que tu lidas com o facto de hoje, aqueles que já são mais velhos, talvez terem mais dias limitados com falta de força? O irmão Almeida e o irmão António tiveram aqui a pôr-nos o palco todo bonito. Eu imagino no outro dia, foi uma tareia, não é? Como é que lidas com estas limitações? Já não é a mesma coisa quando tinham 40, 50. Como é que tu lidas com o facto de estares a viver um período de doença e que te sentes mais limitado, já não tens as energias e a capacidade que tinhas? Como é que lidas com estas limitações? Como é que lidas com os teus próprios fracassos, aquilo que tu achavas que deverias ter feito e não fizeste? Como é que tu lidas até com aquilo que tu achas que não estarias disposto a fazer, mas na realidade acabaste por fazer? Jesus vai confrontar o apóstolo Pedro com a sua deserção, dizendo: Pedro, dentro em breve tu e os outros discípulos vão me abandonar. E Pedro diz: nem pensar, Senhor. Eu estou pronto para ir até à morte, se fosse preciso. Portanto, se vier aí alguém para te matar a seguir, eu vou contigo até onde dou a minha vida por ti, Jesus. E às vezes nós cantamos hinos como este, ou fazemos declarações como esta de Pedro, mas a realidade é outra. A realidade, muitas vezes, passa ao lado daquilo que são as nossas boas intenções. Então, pensando nisto, como é que tu lidas com os teus fracassos, com as tuas limitações, com as tuas incoerências, com a tua falta de ajuste àquilo que tu afirmaste fazer, que te comprometeste até a fazer, mas acabaste por não fazer? Como é que tu lidas? Eu creio que muitas vezes podemos assumir duas posições que me parecem extremadas e que não nos ajudam depois a conviver com estas realidades. Ou nos resignamos e acabamos por estar amorfos às situações: eu não sou capaz de nada, eu não consigo nada, temos uma autocomiseração, autopiedade de nós próprios, ficamos muito lamechas, não é? Ou então vamos para o outro lado e achamos que o limite é o céu e podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, não há limites para nada na vida e não percebemos a nossa realidade. E as duas posições, creio eu, desafiam-nos ao fracasso e à frustração. Vamos ver um pouco os textos das Escrituras. E nós, como temos o resto da Bíblia, nós sabemos como é que esta história vai acabar. E por isso nós podemos tirar lições desde já destes diálogos tão interessantes. O texto, na altura que eu selecionei o texto no início do ano, quando estava a fazer a divisão do Evangelho de São Marcos, parecia-me mais fácil a ligação destes vários textos. Depois, agora, quando estava a trabalhá-los de uma forma mais sistemática para poder trazer aquilo que eu creio que Deus tem nestas páginas para nós, nesta manhã, vi que eles são tão ricos, há tanta coisa para dizer, que eu próprio digo: Senhor, que Tu me dês graça para eu ser capaz de comunicar aquilo que Tu tens nestas páginas para nós esta manhã.
Porque, obviamente, quando Marcos escreveu este Evangelho, ele tinha uma intenção também. Ele queria transmitir alguma coisa, e essa é a nossa preocupação primária, como alguém que procura trazer a palavra de Deus domingo após domingo àqueles que vêm a esta comunidade. Marcos tinha uma intenção. E eu creio que este capítulo 14 de Marcos, ele tem a intenção primária de simplesmente narrar os factos daquilo que está a acontecer nos últimos momentos da vida de Jesus. Diferente de João. O apóstolo João é interessante porque o apóstolo João vai dedicar praticamente metade do Evangelho de João é dedicado a estas últimas horas. Não sei se já repararam nisso. O Evangelho de João tem 21 capítulos. A partir do capítulo 13 até ao final, João dedica a cerca de 20 e poucas horas da vida de Jesus. Aqueles grandes ensinos que nós conhecemos de João 14, 6, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, está contido nesta secção. A passagem sobre a videira, os ramos, o dar muito fruto, está contido nestas horas em que Jesus está com os discípulos à mesa. Jesus, quando nos fala acerca do Consolador, do Espírito Santo que viria para nos consolar e ensinar todas as coisas, está contido neste período em que Jesus está a jantar com os discípulos. Quando Jesus nos ensina acerca da importância de lavar os pés uns aos outros, nos servirmos mutuamente, está contido neste episódio. Quando Jesus nos ensina acerca do amor, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, está contido nestas horas que Marcos reduz aqui a poucos versículos. João estende por metade do seu Evangelho. Então, para mim foi muito difícil quando comecei a analisar o que é que Deus está a querer transmitir à nossa comunidade através do Evangelho de São Marcos, tendo em conta aquilo que vejo no Evangelho de São Lucas, aquilo que vejo no Evangelho de São Mateus, aquilo que vemos no Evangelho de São João. Fiquei, uau, o que é que eu vou trazer para a comunidade nesta manhã para que seja algo útil para nós? O que é que Deus está a querer comunicar connosco? Eu creio que a principal preocupação de Marcos se prende com demonstrar a preocupação que Jesus tem para que a fé dos seus discípulos não desfaleça. Eles vão passar por um fracasso aparente. E é interessante como João, mais uma vez, lida com o fracasso de Jesus. Jesus chama à sua morte, que humanamente nós diríamos que era um fracasso. Alguém que é conduzido à morte, parece que aquilo não está dentro do plano de Deus. Parece que aquilo é uma cabala montada por Judas, o traidor, mais os fariseus, mais Pilatos e Herodes, que andam ali maquiavelicamente a levar Jesus à cruz. Parece que Satanás está a ganhar a guerra. E Jesus, no Evangelho de São João, ele diz: eu vou glorificar o meu Pai. O fracasso humano para Jesus é glória. Como é que tu encaras o fracasso? Como é que tu lidas com as perdas? Como é que tu lidas com as tuas limitações de saúde física, com as tuas limitações emocionais, com as tuas incapacidades? Para Jesus, aquilo que humanamente era um fracasso, ele estava a dizer: está na hora de eu glorificar o Pai. E o Pai vai me glorificar a mim. Subir à cruz, para Jesus, era uma glória. Para os seres humanos era uma derrota. Está a fazer sentido? Como é que tu lidas com as tuas derrotas? São derrotas mesmo? Ou são vitórias? Ou são honras? Ou é a glória do Senhor que está em causa? Então vamos olhar para este texto, porque eu preferia ficar um pouco aqui nesta passagem, olhando para a ceia do Senhor, porque aqui Marcos condensa todo este ensino tremendo que nós encontramos nos Evangelhos em poucas palavras. Ele vai nos dar poucas referências, poucas insights acerca do que aconteceu na realidade nestas horas. Mas eu creio que podemos extrair daqui o mesmo ensino, porque a Bíblia se completa a si própria. Então vamos abrir Marcos capítulo 14 e vamos ler a partir do verso 22 até ao 31. Marcos 14, verso 22 até ao 31. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele, inclusive Judas. Acrescento eu, pela comparação que temos no Evangelho de São Mateus e São Lucas. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, a qual é derramado para o bem de muitos.
Com toda a certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de havendo cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Marcos dá-nos só 4 versículos acerca daquilo que João dá-nos 5 capítulos. Depois prossegue. Então lhes advertiu, todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus cita aqui Zacarias capítulo 13. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo à Galileia. Pedro, obviamente o porta-voz, exclamou: mesmo que todos os outros te abandonem, Judas já não está aqui, portanto Judas já saiu, agora somos 11, mesmo que os outros 10 te abandonem, Jesus, fique claro que eu não te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira, obviamente, os outros, sentindo-se pressionados talvez pela veemência de Pedro, obviamente disseram o mesmo. Nós também, Senhor. Nós vamos estar aqui, pedra e cal. Somos fiéis até à morte. Como é que lidas com os teus fracassos? Jesus está a dizer isto não porque Jesus ficasse amargurado com Pedro ou com os discípulos. Jesus estava a querer prepará-los para o fracasso que eles iriam enfrentar a seguir. Eles iam ser expostos a uma situação para a qual eles não estavam capacitados para enfrentar. E por isso eles iriam abandonar Jesus. Iriam sair como ovelha sem pastor. Porque o pastor tinha sido tomado, feriram o pastor, e Jesus está a citar Zacarias. Ele sabia o que ia acontecer. Esta é a diferença entre Jesus e os seus discípulos. É que Jesus sabia exatamente os passos que se iriam dar. Aqui, obviamente, há muita polémica, e eu não quero alimentar essa polémica. Obviamente, enquanto preparava esta meditação, fui pesquisar, e então havia aqui uma polémica. Será que Judas, Pedro e os discípulos, eles foram pré-determinados, predestinados para o fracasso, ou eles tinham liberdade de fazer diferente? E aqui levanta-se uma polémica enorme. Eu não vou entrar sequer por isso, porque para mim cada vez deve ser a idade. Quanto mais avanço na idade, menos vontade tenho de polémica. Porque elas muitas vezes alimentam o ego, mas não trazem novidade de vida. Eu estou mais preocupado com a novidade de vida, com aquilo que eu consigo integrar na minha vida e viver, do que com as polémicas teológicas. O facto é que a Bíblia claramente adverte para o facto de que Deus é soberano sobre toda a terra. Ele faz o que Ele bem entende porque Ele é Deus. Ponto final, acabou. Mas por outro lado, a Bíblia também nos assegura a responsabilidade humana. E Deus diz que obviamente vai julgar as nossas ações. Agora significa que Deus vai manipular as nossas ações para que nós façamos só o bem, ou o mal que nós fazemos é Deus que nos empurra a fazer? Eu penso que há mais perguntas do que respostas, mas as duas afirmações são verdade. Deus é soberano. Deus faz o que Ele entende e nós somos responsáveis pelos nossos atos. É difícil casar estas duas ideias, mas elas são as duas bíblicas. Eu prefiro admitir a minha incapacidade, mais uma vez a minha limitação ao compreender o nosso Deus, quão grande Ele é, do que tentar casar duas coisas que me parecem difíceis de casar. Não quer dizer que nós não devamos fazer as perguntas. Eu não sou apologista de que está escrito, eu não tenho que questionar absolutamente nada. Eu acho que devemos questionar. Deus deixa-se questionar. Deus não fica fragilizado só porque nós pusemos uma pergunta. E Deus, então como é que isto funciona? Deus não fica, uau, agora estou atrapalhado porque o Paulo fez uma pergunta que eu não estava à espera. Isto não incomoda absolutamente, nem diminui a nada Deus. Agora, o facto de eu continuar sistematicamente e às vezes levar-me no questionamento à angústia porque eu não tenho respostas, isso é outra questão. Daí a minha pergunta: como é que tu lidas com as não respostas? Como é que tu lidas com os teus fracassos? Como é que tu lidas com as tuas limitações? Como é que tu lidas com as tuas doenças que te estão a limitar? Com a tua falta de força? Com as tuas dores? Com as tuas incapacidades emocionais ou intelectuais? Como é que tu estás a lidar com tudo isso? Entendes que isso pode servir para a glória de Deus?
Entendes que às vezes é no fracasso, na limitação, na angústia, em vez de eu tomar uma posição como Pedro tinha excelentes intenções. Tens tu boas intenções? Eu imagino que sim, nós aqui temos tantas boas intenções. Mas como diz o povo e bem, de boas intenções está... E às vezes nós ao não sabermos lidar com as nossas limitações, é quando nós negamos a Cristo. É quando nós não damos espaço para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Por isso Jesus dizia, eu vou glorificar o meu Pai naquilo que é um aparente fracasso. Naquilo que a humanidade considera a maior desgraça de todas. Qual é a maior desgraça do mundo? É a morte. Aliás, o povo diz que não há remédio sequer para essa desgraça. Eu tenho ouvido esse provérbio e disse, não é verdade. Para nós cristãos, até para esse problema, há a solução. O povo diz que há solução para tudo, menos para a morte. Não é verdade. Jesus trouxe a solução para a morte, trazendo vida, ressuscitando dentre os mortos. Por isso é que o cristianismo é tão revolucionário. Por isso é que Jesus encarou aquela crucificação como a glória do Pai. Era esse o alvo, era esse o objetivo. Foi para essa hora que eu vim. Um chumbo, uma doença, um desemprego pode ser glorioso. Um conflito, uma tensão. Eu não estou a dizer que vamos provocar conflitos, tensões, vamos criar comportamentos errados para ficar doentes e uau, que bom, agora vou viver sem regras porque isto é que é positivo. Não é isto que eu estou a dizer. Não ouçam coisas que eu não estou a dizer. Mas vivendo nós a vida que deveríamos viver, estando no propósito e nos planos de Deus, como estamos a viver as situações aparentemente difíceis, situações aparentemente intransponíveis, limitações com quais nós nos deparamos e parece que não sabemos lidar com isto. É interessante olhar para o exemplo e a vida de várias pessoas, algumas delas, penso eu, e os exemplos que eu trago hoje, até nem me parece que se fossem cristãos, mas muitos deles, diante do conflito, da tensão, do problema, galvanizaram-se, tornaram-se ainda mais capazes, transformaram aquela crise numa oportunidade. Steve Jobs, alguns já ouviram falar da história deste homem, não é? Foi o diretor da Apple, desenvolveu computadores e deu um grande salto em termos informáticos. Entretanto, a administração daquela empresa, quando já estava praticamente no auge, decidiu despedi-lo. E aquele homem, obviamente, ficou ali um período a digerir o luto. O luto faz parte do fracasso. Não tem mal nenhum passar um período de luto. Mas ao mesmo tempo, depois disso, criou a Next, criou a Pixar. Alguns já ouviram falar da Pixar? Não existiria se o Steve Jobs não tivesse sido despedido da Apple. Tornou-se o maior acionista da Disney durante um período de tempo. Provavelmente a Disney não seria o que é hoje se o Steve Jobs não tivesse sido demitido. E às vezes a gente olha para os fracassos da vida como sendo o fim da nossa existência. E às vezes é nisso que está a glória. Se olharmos talvez para um dos exemplos que a humanidade tem salientado, um dos exemplos mais fantásticos que nós ouvimos falar, Helen Keller. Já ouviram falar deste nome? Quem era esta senhora? Helen Keller. Alguém que depois de ter nascido ficou surda, cega, mas tornou-se uma mulher extraordinária. Revolucionou o seu tempo. Foi uma das maiores ativistas para que as mulheres pudessem ter direito a voto nos Estados Unidos. E ainda hoje, Helen Keller é uma referência. Porquê? Porque não se resignou. E às vezes, diante do fracasso, nós assumimos a atitude ou de resignação ou de um combate feroz contra o fracasso. E às vezes, simplesmente, temos que perceber a situação. E através dessa situação, glorificar o Pai. Tornar isso em glória para o nome de Deus. Obviamente, muitos de nós ouvimos falar também de Thomas Edison. Essa história de Thomas Edison marcou-me quando há uns tempos o canal Histórias estava a dar a infância desse homem. E retrataram e representaram isso num pequeno sketch. Quando Thomas Edison, aos 4, 5 anos, talvez um pouco mais, 6, 7, chega a casa com uma carta da professora para a sua mãe. E ele ainda não sabia ler, deu a carta à mãe. E a mãe leu a carta e a seguir ele perguntou: mãe, o que é que diz? E a mãe diz: olha filho,
A professora diz que já não tem mais nada para te ensinar, tu és muito inteligente, então como já não tem mais nada para te ensinar, a partir de agora já não vais mais à escola, e é a mãe que te vai ensinar em casa. E ela passou a ensinar o seu filho em casa. Na América é muito comum os filhos estudarem em casa. Homeschooling. Como é que se diz? Homeschool. E ele estudou em casa. Depois, mais tarde, vê-se o homem que ele se tornou, o inventor que ele se tornou, um dos grandes crânios da nossa humanidade. E quando, em adulto, ele volta a ler aquela carta, porque a mãe tinha guardado. E a carta dizia: o seu filho é burro, ele não tem capacidades para estar na escola, ele não consegue aprender mais do que aquilo que já aprendeu, não vale a pena investir na vida dele. Como é que tu lidas com os teus fracassos? Como é que tu lidas com as circunstâncias que te são difíceis? Como é que tu lidas com aquilo que parece ser uma limitação intransponível, como o caso de Helen Keller, que não conseguia ouvir, não conseguia ver, para ela o mundo estava vedado a 2 dos 5 sentidos. No entanto, uma conferencista, uma mulher que se comunicou com o mundo, talvez como ninguém. E às vezes nós, com visão, fala, audição, temos dificuldades na comunicação. Porque muitas vezes não percebemos as nossas próprias limitações. Por vezes temos a atitude de Pedro, de negar a limitação que está diante de nós. Jesus estava a alertar Pedro: olha, daqui a alguns segundos, daqui a talvez uma hora, vai acontecer isto. Tu e os discípulos vão me abandonar. Jesus não estava a dizer isto por ser um determinismo, um fatalismo. Estava a dizer isto porque era uma realidade que iria acontecer. Jesus estava a adverti-los para se prepararem para o embate. Já aconteceu convosco, às vezes, aquelas situações em que vais ter um acidente. Não sei se alguém já teve um acidente de carro. Eu já. E a gente prepara-se para o embate antes das coisas acontecerem. Eu lembro-me que há uns anos atrás, já uns bons 20 anos ou mais, ia pregar à igreja em Beja. Nessa altura ia com um pastor amigo nosso. Ele é que ia a conduzir e vínhamos ali na estrada da Ericeira. Estava uma criança de bicicleta do lado direito. Eu vi a criança a uns 100 metros e o meu mau hábito de avisar os condutores: cuidado! Não é? Mas eu daquele dia, como respeitava muito a pessoa, não agi com o meu mau hábito e não lhe disse nada. E não é que a criança se atravessa à frente do carro. Obviamente bateu ele também previu, abrandou o carro. Não foi um acidente grave, a criança não precisou nem de ser hospitalizada, nem nada, mas deu um toque naquela criança. E eu, obviamente, como previ que aquilo ia acontecer, pés lá, travei o carro antes dele, mas o carro não obedeceu, não sei porquê. E preparei-me para o embate. Era o que Jesus estava a fazer com Pedro. Pedro, prepara-te, porque vem uma onda gigante. Vem um embate tremendo. Tu e os outros 10 vão fugir assim que eu for preso. Preparem-se. Jesus está a querer consolar os seus discípulos. Aliás, lá no Evangelho de São João isto é muito claro. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. É neste contexto, estas lindas mensagens que nós tanto conhecemos, são em poucas horas que Jesus deixa todo este ensino aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração quando o fracasso chegar. Não se turbe nem se atemorize, porque eu estou convosco. Eu quero que aquilo que vocês vão experimentar sirva para a glória de Deus. Como é que tu lidas com as tuas limitações, com os teus fracassos, com as tuas intenções boas, mas que não se realizam, não se concretizam? Não consegues traduzir isso numa atitude que realmente corresponda às intenções que tu tinhas. Eu gostaria de abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 13, porque é interessante ver aqui Jesus, no mesmo momento que Marcos nos descreve, a falar com os seus discípulos. João 13, verso 1, 2 e 3. Acho fantástica esta forma como João descreve este momento, a entrada da festa da Páscoa. Pouco antes, diz o texto, da festa da Páscoa. Vejam agora bem, eu sublinhei, a minha Bíblia tem esta expressão, sabendo Jesus. Outras Bíblias têm o quê? Porque eu de facto não fui ver na revista atualizada. King James tem sabendo Jesus. Sabendo também nas outras versões, sabendo Jesus. Esta é a diferença, uma diferença grande para eu saber lidar bem com as minhas limitações e os meus fracassos. É saber. Sabendo Jesus o quê? Sabendo Jesus que o tempo
de Deus, havia chegado o Kairos de Deus, aquele momento que não é possível mexer. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, é aquele tempo que aconteça o que acontecer, vai acontecer. O tempo de Deus é aquele tempo que Deus determinou, independentemente da tua vontade, independentemente das circunstâncias, vai ter que acontecer. Porque é o tempo de Deus para as coisas. Eu oro por esse tempo para o nosso país. Porque eu olho para a história da nossa nação e desde o ano zero fui fazer esse trabalho de casa, pedi a alguns amigos que são historiadores e que têm livros sobre a história do cristianismo em Portugal. Quando é que aconteceu um avivamento em Portugal? Temos uma série de séculos de história. Quando é que aconteceu um avivamento em Portugal? Quando é que houve uma altura da história do nosso país que houve um despertamento espiritual em que o nosso povo lusitano, português, de alguma forma se voltou para Deus e foi um povo temente a Deus? Eu, não me contentando com isso, fui até o século zero, porque eu pensei, bem, pode ter sido antes da constituição da nação ainda. Pode ser que tenha acontecido antes. E parece que ali, por volta do século IV, V, aconteceu aqui alguma coisa de interessante, mas não chegou a... não poderíamos caracterizar como um avivamento da nossa nação. Um momento, e quando eu falo avivamento, falo daquele tempo de Deus em que uma nação, na sua maior parte das pessoas, integram o conhecimento de Deus e vivem o conhecimento de Deus como o seu valor principal, em que Deus é o alvo da sua vida. O mais perto disto que eu encontro é provavelmente o século XV, XIV, onde ali o povo, de alguma forma, estava a buscar a Deus e a expansão acontece para o espalhar da fé. Depois nós vimos que rapidamente aquilo degenerou. Foi pouco tempo depois, degenerou tão rápido aquilo que era uma boa intenção. Rapidamente degenera. Jesus estava consciente do Kairos de Deus, do tempo de Deus. Eu oro para que esse tempo volte. Um tempo de Deus para a nossa nação. Em que milhões de pessoas se voltam para Cristo. Verdadeiramente. Não estou a falar de encher igrejas. Estou a falar que as igrejas cheias tenham pessoas verdadeiramente convertidas. Pessoas verdadeiramente arrependidas, voltando-se para Deus. Jesus sabia isto que poucos de nós temos o acesso a saber, que é o tempo de Deus tinha chegado. Este é o Kairos de Deus. E por isso, então o texto continua dizendo, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que Ele partiria deste mundo, portanto tinha cumprido a sua missão, Ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou-os. Isto é talvez das coisas mais difíceis. Amar até ao... Podes dizer comigo? Amar até ao fim. Alguns de nós já andamos cansados da vida já. Não? Quando é que o Senhor me leva? 80, 90? Mas amar até ao fim. Não querer antecipar a partida. Não querer antecipar o tempo de Deus. O tempo é de Deus. E é para eu estar cá enquanto Deus quer. E enquanto Deus quer, eu vou viver o meu melhor para quem? Irmão, não queiramos antecipar aquilo que Deus não antecipou. Jesus amou até ao fim. Não antecipemos. Muitos de nós, a 100 metros da meta, queremos desistir. Queremos chegar antes de chegar. Jesus amou até ao fim. Porque Ele sabia o tempo de quem? Quem é o tempo? De Deus. O tempo não é meu. As forças não são minhas. As circunstâncias não sou eu que controlo. Mas Deus tem o seu tempo para mim. Crês nisto? Irmãos aqui mais de cabelo branco, creem nisto? Deus tem o tempo dele para vocês? Os outros também creem nisto, aqui os mais jovens? Também Deus tem o vosso tempo. Tem o tempo para vocês. Muitas vezes nós, com o avançar da vida, já não queremos chegar ao fim. É tão cansativo. É tão doloroso. Eu não sei se os irmãos viram os Jogos Olímpicos ou veem os Jogos Olímpicos. A maratona é a prova rei, não é? Dos Jogos Olímpicos. Enquanto no resto do mundo o futebol reina, nos Jogos Olímpicos é a maratona. E há situações terríveis de atletas que chegam ao fim, mas chegam em condições lastimáveis, porque não tiveram cuidado com o percurso. Não tiveram cuidado em fazer as coisas certas durante
o percurso da maratona, não se reabasteceram de líquidos, não tomaram o cuidado necessário para poder se reidratar. E alguns chegam em estado miserável, mas chegam ao fim. Há outros que não chegam. Não têm a capacidade de chegar ao fim. Jesus, conhecendo os tempos, Jesus, conhecendo que é Deus, o Senhor do tempo, Ele amou até ao fim. Eu gostaria, se não levares mais nada hoje para casa, leve isto. Ama até ao fim. Não antecipes aquilo que Deus não antecipou. O verso 2 prossegue. Durante o final da ceia, portanto, João aqui já está a descrever o que Marcos acabou de descrever. Quando o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. E o verso 3 volta a dizer: e sabendo Jesus que o Pai lhe tinha dado todo o poder sobre tudo o que existe. E agora vejam bem este detalhe. E que Jesus sabia também que ele viera de onde? Viera de Deus. E ele ia para onde? Ia para Deus. Parece que o versículo a seguir não tem nada a ver com isto. Ou só sou eu que tenho esta impressão. Estamos a fazer um quadro de quem Jesus é. De uma luta cósmica que está a acontecer entre Satanás, que está a entrar no coração de Judas. Está-se a travar uma batalha épica. Jesus toma consciência que o fim da sua vida está próximo. Ele vai continuar a amar os seus até ao fim. Ele sabe a razão por que tinha vindo a esta terra. E aqui pergunto, sabes tu a razão por que andas cá? Espero que não seja para ter uma casa boa e um carro bom. Porque isso, muitos de nós alcançamos. Mais que não seja por crédito. É assim que muitos se empenham, vão aos bancos, arranjam um crédito, pensam que a razão da sua existência é ter uma casa boa e um carro bom, então nem que seja por 6 meses. Até que o banco venha e penhora aquilo outra vez. E acham que concretizaram o propósito da sua vida. Jesus sabia o que é que andava cá a fazer. Ele sabia a razão da sua existência. Ele sabia que tinha um propósito vindo dos céus. E o seu fim último era os céus. E a vida é só uma passagem. E agora vem o verso 4, que para mim não faz sentido nenhum numa reflexão tão profunda sobre o ser de Jesus Cristo, sobre quem Ele é, sobre a sua missão, sobre o seu propósito de vida. Ele agora pega numa toalha e vai lavar os pés aos seus servos, aos seus discípulos, aos seus servos. O que para mim sai deste verso 4, nesta passagem, é quando eu estou seguro de quem eu sou, quando eu estou seguro da minha missão, quando eu estou seguro do meu propósito. Não faz mal nenhum se eu vou lavar os pés, se vou varrer o chão, se vou pegar uma esfregona, porque isso não me diminui em nada aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho como propósito na vida. Há muita gente que gosta de pregar e gosta de vir aqui cantar. Eu não estou a dizer que é na nossa igreja. Atenção. Não pensem em ninguém daqui, porque eu sei que estes não têm o coração assim. Mas há pessoas que gostam das luzes e de estar à frente. Mas depois, quando chega a hora de pegar na vassoura, quando chega a hora de lavar os pratos, acham que ficam diminuídos. Sabem porquê? Porque eles não sabem para que é que andam, não sabem quem são, não sabem qual é o seu propósito de vida. E por isso acham que fazer coisas que só um servo faria os diminui em alguma coisa. Lhes retira alguma dignidade. Como se fazer esses trabalhos simples retirasse dignidade. Jesus, porque sabia quem era, pega numa toalha e vai lavar os pés aos seus discípulos. Para mim é extremamente interessante este texto. E acho que faz todo o sentido com a conversa que Jesus tem no final. Porque esta conversa que Jesus tem no final com os discípulos, que eles vão abandoná-lo, Jesus poderia entrar numa angústia profunda, ficar profundamente desanimadíssimo, porque afinal de contas, 3 anos da vida dele, dos 12 em que ele investiu, traiu, os outros 11 abandonam-no, e Jesus poderia dizer que foi um fracasso. Foi um fracasso o meu ministério. Mas, no entanto, este texto do Evangelho de São João, várias vezes Jesus declara que ele glorifica o Pai desta forma. Ele veio para glorificar o Pai. E o capítulo 17 do Evangelho de São João, capítulo 17, verso 1, Jesus, nesta oração tremenda, esta oração sacerdotal, diz: Pai, é chegada a hora. Chegou o momento. Este é a hora H, o dia D. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique.
glorifica, honra o teu filho, para que o teu filho te honre. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Jesus morrendo estava a glorificar o Pai. Tu na doença podes glorificar a Deus. Tens glorificado a Deus. Tens usado as tuas limitações, os teus fracassos, as tuas lutas, as tuas dificuldades para te lamentar, para ter autocomiseração, pena de ti próprio, ou tens usado essas limitações, esses fracassos, essas dificuldades para glorificar o Pai. A Bíblia nos mostra que Pedro ficou muito angustiado porque, obviamente, ele achava que não iria negar Jesus. Ele achava que as coisas iriam acontecer de uma maneira completamente diferente. Ele tinha boas intenções. Mas se tu tiveres boas intenções e não tiveres conhecimento, vais fracassar. Podes ter boas intenções, mas sem teres aquilo que outros chamam de pesquisa, fazendo a análise das coisas, porque pensando bem naquilo que são as tuas intenções, os teus sonhos, os teus desejos, mas não fizeres aquilo que é preciso fazer, que é ter conhecimento, como Jesus tinha, sabendo Jesus quem Ele era, sabendo qual era a sua missão, sabendo qual era o propósito da sua vida, sabendo de onde Ele vinha, para onde Ele ia, Ele pôde concluir o projeto de vida que Deus tinha dado para Ele. Pedro, obviamente, porque desconhecia tudo isto acerca de si mesmo e acerca daquilo que Deus tinha para ele, obviamente tinha uma boa intenção, que era Jesus, nem pensar que alguma vez eu te vou trair. Como é que tu podes dizer uma coisa destas a meu respeito? Como é que tu podes dizer que eu vou fracassar nesta área, Senhor? Pedro faltava-lhe o conhecimento. Faltava a capacidade de entender as circunstâncias que estavam diante dele. Porque se tu tiveres essa compreensão, tiveres essa análise, obviamente aí podes desenvolver uma estratégia para alcançar o sonho, para alcançar o objetivo que tu tens. E desenvolvendo essa estratégia, agir de uma forma concertada com aquilo que é o teu sonho, com aquilo que é os recursos que tu juntaste para alcançar essa estratégia. E assim realizar as intenções que tens. Era bom que as nossas vidas fossem mais que intenções. Ter intenções é ótimo. Ter sonhos é fantástico. Sonha o que puderes. Mas não fiques pelos sonhos. Sonhar sem juntar informação, sem planear, sem estruturar as coisas, é simplesmente sonhar. Às vezes é idealismo, é construir, como o povo diz, castelos no ar, e muitas vezes aquilo não tem respaldo nenhum, não tem consequência nenhuma na tua vida. Então é bom sonhar, é bom ter intenções, mas que essas intenções se traduzam em atos concretos, em atitudes concretas, em maneiras de ser e de estar. De forma a que isso possa refletir a glória de Deus. Esta manhã eu gostaria de te deixar a refletir. Achei interessante o meu filho Natanael. Esta semana mostrou-me um vídeo, está fantástico. E hoje não é dia de fazer publicidade às marcas de bebidas. Apesar do Tiago ter começado com uma introdução de uma marca, de uma bebida, agora vamos ver uma publicidade de uma outra. E depois eu peço para cortar a gravação, porque obviamente tem a ver com os direitos de autor. Mas é interessante como esta publicidade está construída. Então eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. Esta publicidade está a sair agora na internet, eu imagino que é capaz de sair nas televisões em breve, mas é fantástico os criativos como eles pensaram esta publicidade. E a mim entusiasma-me pensar em homens e mulheres desta igreja que são criativos, que estão na arte, estão nas artes, estão nos empregos, estão em lugares-chave nas empresas. Aquilo que Deus pode fazer através de vocês. Eu fico entusiasmadíssimo, porque obviamente nós pastores temos um leque de influência muito limitado. Agora vocês estão lá fora, têm muita possibilidade de influenciar os vossos colegas, influenciar os vossos amigos. Eu peço agora que possas desligar aí o vídeo, porque há aqui pessoas que eu quero mencionar diretamente, porque obviamente faz sentido mencioná-los aqui. Eu não pedi autorização a eles, mas espero que me entendam, e se tiverem que me apedrejem lá fora, deixem-me acabar a pregação, está bem? Jesus, nestes capítulos de João, diz: eu vos escolhi a vós. Vocês não são um acidente. Vocês não foram por acaso envolvidos nesta missão. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça.
mesmo quando há uma intenção que não é conseguida como nós desejávamos, como Pedro tinha ideias de fazer. Senhor, eu nunca te vou abandonar. E Jesus diz: Pedro, tu nem sabes o que é que estás a dizer. Daqui a algumas horas, antes que a madrugada acabe, antes que o galo cante, e os galos cantam, depende das zonas, das 4, 5 da manhã. Antes das 4 ou 5 da manhã tu já me negaste. Portanto, nem precisa raiar o dia, não é no novo dia. Ainda esta noite já vais decepcionar. Portanto, não me surpreenda os fracassos. Jesus não fica desiludido com o teu fracasso. Ele só fica desiludido se tu não trouxeres a glória de Deus para o fracasso. Se tu não honrares o Senhor com o teu fracasso. Se a glória não redundar no nome de Cristo, conhecido de uma forma diferente, no teu fracasso. O mundo elogia as vitórias. O mundo quer só ver vitórias, gente vitoriosa. Isto é o que o mundo quer ver. Mas como é que tu lidas com os fracassos? Vai determinar muito mais o teu sucesso do que como tu lidas com as tuas vitórias. Então eu gostava que tu te concentrasses neste pequeno vídeo que vamos ver juntos. Eu espero que ele seja um ensino. Eu acho que isto deve ter sido feito por um cristão. Se não foi, eu recomendo que os cristãos façam, quando fizerem publicidade, façam publicidade desta. Que é linda, a publicidade vale mesmo a pena ser vista. Então, consegues pôr, vamos ver se é possível ver este vídeo. E eu não quero dizer que eu não tenho comissão